Estamos de volta com Programação Nacional. Hoje nós estamos conversando aqui com o padre Dário Bossi, lá do Maranhão. Está falando sobre a Rede Justiça nos Trilhos, que faz um trabalho em relação aos moradores que vivem às margens da Estrada de Ferro Carajás. Bom, padre, a gente estava falando um pouquinho no bloco anterior, o que sofre essa população e como ocorre a mobilização desse povo que vive lá. Como é que eles estão se estruturando? Veja bem, são populações muito diferentes, naturalmente. Como dissemos antes, há populações com uma identidade étnica específica, indígenas ou quilombolas, outros com uma vocação produtiva bem particular, como os pescadores, por exemplo, que é uma categoria bem importante, ou os agricultores familiares, que também são numerosos, e outros também moradores de cidades que são atravessadas ou beiradas pela ferrovia. Então, cada uma dessas populações tem suas características. Algumas acabaram quase que naturalizando de uma maneira sofrida a convivência com essa ferrovia. Outras, e são cada vez mais, estão se rebelando porque consideram que essas violações não lhe caibam e protestam. Fizemos nós, da Rede Justiça nos Trilhos, que assessora essas comunidades, uma pesquisa. Nos últimos 3 anos, de 2012 a 2014, tivemos 26 conflitos abertos de mobilizações públicas, pessoas que saíram de suas casas, entraram nas ruas, ocuparam as estradas ou acesso à ferrovia, para pleitear e reivindicar os seus direitos. Quer dizer, de alguma forma estão lutando, gritando para que as pessoas, as autoridades competentes que tomem uma atitude em relação ao que eles estão vivendo e estão sofrendo. Os escutem. E a ideia da rede é exatamente essa, fazer com que o protesto e também a intuição e a reivindicação de uma comunidade agregada àquela de uma outra possam se fortalecer. E com isso, sua voz e suas propostas sejam mais escutadas. Eu pergunto isso para o senhor porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de que olha, as pessoas estão lá acomodadas, mas por que eles estão lá? Por que eles não saem de lá? Está na beira do trilho, muda, né? Pega a sua casa, vai embora para outro lugar, né? As pessoas não estão assim acomodadas com a situação que eles estão vivendo e tal. Às vezes passa essa ideia, né? Mas tem outras coisas envolvidas. Né? Quem conhece a luta e o orgulho do nosso povo, naturalmente não diria isso. Aliás, convidaria todos os que pensam assim a vir nos visitar. Tivemos, inclusive, mártires, né? Em outubro do ano passado foi morto mais um sindicalista, exatamente porque o acesso à terra não é tão fácil. Não outubro de 2015. 2015. Não é tão fácil, por exemplo, dizer, saio e vou para uma outra terra, porque a terra é uma das situações mais disputadas lá no Maranhão e no Pará, com situações de ameaças de morte e morte física de pessoas. Além disso, boa parte dos moradores daquelas regiões pré-existia a ferrovia, que chegou depois ocupando seus espaços. Então, assim, a pergunta deveria ser invertida, né? Por que a ferrovia não foi feita? A ferrovia passou aqui? De outras maneiras, né? É o caso, por exemplo, da comunidade de Piquiá de Baixo, que sofre cotidianamente, ainda hoje, de uma fortíssima poluição, né? Sendo que ela morava num lugar onde depois se instalaram 5 siderúrgicas para construir poluição em volta dessas casas, né? Então, assim, muitas vezes nos equivocamos atrás de paradigmas e estereótipos que não correspondem ao orgulho e à luta, sobretudo das populações tradicionais. Eu tenho maior orgulho de conhecer indígenas e quilombolas que têm uma profundidade cultural e religiosa, um conhecimento também das situações. Muitas vezes achamos que se trata de pessoas politicamente analfabetas. Ao contrário, eu aprendi muito com eles, né? A capacidade de detectar o conflito, de articular forças para fazê-lo mais visível, a capacidade de negociação com os poderes públicos. Enfim, estamos falando de populações que não podemos de maneira alguma considerar primitivas, ao contrário, que nos ultrapassam em vários momentos em termos de mobilização e sonho. Inclusive, eu queria concluir com isso, a encíclica Laudato Si nos diz que temos muito a aprender delas pelo bem viver, quer dizer, pela qualidade de vida que nós estamos perdendo a partir de um desenvolvimento que nega os valores mais profundos. Inclusive as mulheres são muito ativas, né, na liderança desses... Sim, a figura feminina é impressionante, né? Um matriarcado. Pelo documentário. Sim, sim.
Padre, o senhor está falando aqui da questão das pessoas que vivem lá, citou uma coisa do meio ambiente. Como é que fica essa questão desses impactos sociais, ambientais e principalmente na questão da água? Porque um dos relatos neste documentário, que nós vamos exibir aqui pela TV Século XXI, Trilhos da Vida, fala-se muito da questão dos peixes que estão sumindo, a água contaminada. Como que se dá isso? A relação entre mineração e água é em todos os territórios o maior dos problemas. Onde há mineração de outros metais como o ouro, isso é totalmente irreversível e contaminante. Mas também no caso da mineração de ferro, é muito delicada a relação. Em Minas Gerais, por exemplo, as maiores jazidas se encontram nos maiores aquíferos, né? Aquilo que é chamado comercialmente o quadrilátero ferrífero, os nossos colegas chamam o quadrilátero aquífero, porque é onde existem as maiores bacias subterrâneas de água que a mineração está destruindo. Em nossas regiões, os impactos se devem mais às obras para permitir o escoamento do minério de ferro. Então, a construção da ferrovia e a sua duplicação estão bloqueando e assoreando e contaminando diversos rios e garapés, que são a fonte de vida e sustentação dos nossos pescadores. Um último problema sério com a mineração é aquele dos minerodutos. O minério, no nosso caso de Carajás, é exportado a partir de uma ferrovia, que já cria muitos danos. Mas imaginem que em outros territórios, por exemplo, há 2 minerodutos em Minas Gerais, de mais de 800 quilômetros de comprimento para a exportação do minério através dos portos do Espírito Santo, que utilizam o deslocamento do minério em pulpa de ferro, quer dizer, misturado com água em canos, ao longo de 900 quilômetros, com uma pressão naturalmente fortíssima e um desperdício de milhões de litros de água. Então, assim, estamos, para valorizar o ferro, desvalorizando o capital humano mais precioso, que é a água. Esse é um apelo imediato, urgentíssimo. Salvemos as nossas águas, porque a água é o futuro da humanidade. Sem dúvida, você tira a água para fazer isso aí. E depois o que você faz com a água? Porque a água em contato com ferro, estanho, e, entre outros, né, não pode, se for devolvida para o solo, ela contamina lençóis freáticos, contamina a água que nós bebemos, né, que contamina os rios, com certeza. Isso é um prejuízo enorme para a humanidade. Sim. Sem dúvida. Fora para essa comunidade que o senhor citou, que está perto das siderúrgicas lá. Acho que eles sofrem muito mais isso. Além disso, ela tem a contaminação direta de suas águas pela descarga da água de relave dos fornos, altofornos, né? Então, uma contaminação total. Isso tem a ver também, há uma outra pergunta com respeito a isso, porque alguns dizem, sim, mas vocês criticam tanto a mineração e qual a alternativa, né, à mineração? Sim, verdade. Mas não é bem isso que a gente está dizendo. A gente não está dizendo que não deve haver nenhum tipo de mineração. O absurdo da mineração hoje é que não se tornou um negócio em resposta às necessidades. Primeiro, o próprio Papa Francisco contesta o crescimento enlouquecido, ele chama a rapidação, né? Quer dizer, a aceleração do consumo, né? Portanto, haveria toda uma reflexão sobre essa rápida fome que está saqueando os recursos do nosso planeta de uma maneira que nunca aconteceu nos anos passados, nos séculos passados. Mas, além disso, o minério que está sendo extraído agora não é feito para satisfazer as necessidades de consumo, e sim está se tornando um produto para especulação financeira. Quer dizer, estamos extraindo mais do que estamos necessitando a ritmos e taxas de exploração bem maiores daquelas que seriam sustentáveis e interessantes e necessárias. É por isso que a gente diz, tem que se regular urgentemente os ritmos e as taxas de extração, porque a mineração, que não tem segunda safra, como dizíamos, tem que ser organizada, legitimada e vinculada politicamente ao mínimo essencial e não pode ser um objeto de especulação financeira. E nem de extração demasiada dessa forma da terra, sim, onde que, na verdade, depois esses recursos vão se acabar. Exatamente. Porque a extração é feita em larga escala, do jeito que o senhor está citando aqui para a gente. Quer dizer, isso vai chegar uma hora que acaba. É como se estivéssemos doando o maior patrimônio que temos, né, que é a mina de Carajás, é uma jazida preciosíssima,
em poucas dezenas de anos, algo que, ao contrário, poderia sustentar o futuro do Brasil por muitos e muitos anos ainda, né? Então, assim, a fome e a cobiça de poucos está complicando e, digamos, sacrificando o futuro de numerosas gerações. O senhor chegou a citar para nós aqui em off que está valendo mais os papéis, na verdade, de todo esse trâmite do que o próprio minério em si. Sim, sim. Em termos acionários, uma mineradora hoje é mais considerada e valorizada pelo valor de suas ações do que pelo minério que está exportando. Quer dizer, o minério fica em segundo plano, mas várias ações correndo nas bolsas de valores. Essa é a loucura do sistema financeiro que, de alguma maneira, escravizou também a lógica de nossas produções e de nossas extrações. E com isso leva a população que mora à beira de tudo isso a sofrer junto de toda essa extração de uma forma irregular. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com a programação nacional. Fique com a gente.